Beden Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A carreira na área de arbitragem no direito costuma atrair profissionais que gostam de casos complexos, estratégia e discussões técnicas com forte impacto empresarial. É um campo que exige base jurídica muito sólida, boa escrita, capacidade analítica, domínio de contratos e, em muitos casos, familiaridade com temas societários, construção, infraestrutura ou comércio internacional. Ao mesmo tempo, não basta conhecer a lei. Quem atua com arbitragem precisa saber organizar teses, lidar com provas, construir narrativas persuasivas e transitar bem em ambientes sofisticados. Por isso, é uma trajetória que combina profundidade técnica, visão de negócios e maturidade profissional. E este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no Beden Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E hoje vamos conversar com o Thiago de Castilho Munhoz, sócio do escritório Ferro Castro Neves, da Altro Gomide Advogados. Thiago tem uma trajetória sólida nas áreas de contencioso civil, direito comercial, arbitragem, falência e recuperação de empresas. E é mestre em Direito pela Northwestern University. Possui certificado em Administração de Empresas pela Kellogg School of Management. Cara, isso me deu uma inveja e eu tenho uma inveja mesmo disso. E é doutorando em Direito pela FGV. Thiago, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado, Gabriel. Primeiro, queria dizer que é um prazer estar aqui com você. Sou um fã do seu podcast. Já ouvi diversos episódios, todos muito interessantes, com temas muito atuais e úteis aí para quem está na área do direito. Cara, brigadão pelas palavras aí, cara, e obrigado por ter topado o nosso convite. E, cara, eu queria saber como que você foi parar no direito e, cara, por favor, me conta sobre da Kellogg aí que você fez, que, cara, é uma universidade que eu sou louco para fazer e deve ser do caramba, cara. Não, claro, eu também adorei, sou um fã da Kellogg. Mas a minha trajetória para chegar no direito é um pouco, não muito planejada, na verdade. A minha vontade, quando adolescente, era fazer um curso de música, uma universidade de música. Não, exatamente. Não era o direito. Eu passei a minha adolescência estudando violão e guitarra. Minhas férias eram dedicadas a isso, horas e horas ali com o instrumento em mãos, estudando. Então, esse era o meu grande objetivo. E aí, claro, para a preocupação dos meus pais, né, que viam com muito receio essa ideia de se fazer uma faculdade de música, mas na época eu fui visitar as universidades que tinham um curso de música, fui lá na Unicamp, fui em outras universidades, e aí o que eu percebi um pouco é que era um mundo que era o mundo do jazz, da MPB, da música clássica, e eu era o cara do blues, eu gostava de blues. Hoje eu já gosto de jazz, gosto dessas... Então eu percebi que eu talvez não pertencesse àquele mundo ali, que fazer a faculdade de música talvez não resolvesse muito a minha situação. Então eu tive que procurar uma outra profissão. Uhum. E aí começou essa busca por um curso. Não havia nada que me despertasse tanto interesse quanto a música. E aí o meu pai, que é formado em Direito, mas nunca exerceu advocacia, me disse, olha, por que você não tenta o Direito? Você é bom com as disciplinas de humanas, prefere humanas do que exatas, e assim, o direito é sempre útil, não importa o que você vai fazer, é bom ter uma formação em direito. E aí eu, um pouco assim, numa tentativa de exclusão de cursos, enfim, o direito acabou sempre ficando ali como uma possibilidade, eu optei pelo direito. Mas o que foi mais interessante foi que, nesse momento, a GV estava lançando o curso dela, a graduação em direito. Era aquele momento inicial ali da graduação e eu li o programa de ensino, a proposta do curso da GV. E eu lembro que quando eu li, eu falei, nossa, isso é incrível, quero fazer esse curso. Quero fazer isso, porque era uma faculdade focada em direito empresarial, a GV chama de Direito dos Negócios, então com várias matérias de direito empresarial, a mais do que as outras universidades. Era uma faculdade que tinha um ensino de método socrático, que eu acho que era inédito aqui no Brasil, nos cursos de direito. Então, isso para mim era muito legal, essa possibilidade de debater, de trazer argumentos. Além disso, tinha uma disciplina de artes e direito, o que já me agradava. O próprio vestibular tinha uma seção de artes, uma seção de cinema.
E tinha um viés internacional. Então, tinha aulas, por exemplo, de inglês jurídico, aulas com professores estrangeiros. Isso tudo ali me despertou interesse e eu acabei indo fazer GV. E aí foi isso. Eu sou da quarta turma do curso de Direito da GV, né? Ali no comecinho do curso. E realmente foi algo que eu me apaixonei. Acho que eu acabei tendo a sorte de, por acaso, acertar no direito. Fui fazer o curso, gostei muito. O sistema de ensino desse curso da FGV era muito interessante, a dinâmica do diálogo socrático, das discussões em sala. E aí, e a oportunidade de cursar todas as matérias de direito empresarial que de fato eu gostei. Então, se você me perguntasse ao longo dos 3 primeiros anos da faculdade, o que eu faria da vida, né, após o curso, eu diria advogado de M&A. Sou um advogado de M&A, porque eu adoro direito empresarial, e M&A é o máximo, eu vou fazer grandes negócios, fusões, aquisições, enfim. E aí, os 3 primeiros anos da GV, eles são integrais, então você fica ali o tempo todo e não estagia. No final do último ano, no final do terceiro ano, a GV faz uma feira de estágios. Uma semana que os principais escritórios de São Paulo vão para a GV, e aí cada um tem 1 hora e meia ali para expor, falar um pouco de si, e aí depois no final os alunos fazem uma lista com 10 escritórios por ordem de prioridade, quais eles mais querem, e aí essa lista vai para os escritórios recebem todo o material do aluno e o escritório decide se chama ou não o aluno para uma entrevista, enfim, e para eventualmente estagiar. E aí Que nessa da hora. feira chegaram ali os grandes escritórios, enfim, aqueles full services que tem uma estrutura incrível, com o time de RH, um time de associados, um time também de sócios, Brindes. uma apresentação de PowerPoint, brindes mais diversos e interessantes possíveis. E aí eu vi tudo aquilo e fiquei encantado com aquilo. Mas aí, de repente, um escritório apareceu ali com 2 sócios. 2 sócios relevantes do escritório apareceram, eh, sem mais ninguém, sem apresentação, e eles simplesmente começaram a falar um pouco do que eles faziam, contar o dia a dia deles. E aí foi quando eu conheci o escritório do qual sou sócio hoje, que é o FCDG. É. Quem estava lá no dia era o Marcelo Lopes e o Eduardo Pecoraro, que contaram um pouco da rotina do escritório e aquilo, assim, a simplicidade de se contar realmente o que eles faziam, e explicar um pouco, mostrar um pouco do escritório pelo que ele é, aquilo me encantou e a ideia de você estar em disputas, que são disputas relevantes, complexas, também me encantou. E eu coloquei lá nessa listinha dos 10 escritórios o FCDG em primeiro lugar e acabou dando certo de estagiar no escritório. Aí foi quando eu conheci o escritório e passei a estagiar lá e decidi, então, que essa seria realmente a minha, o meu lugar no mercado jurídico. Estou lá há 16 anos já no escritório, como estagiário, associado, sócio, enfim, o único local em que eu trabalhei minha vida toda. E foi assim que eu fui para no mercado jurídico. Cara, sensacional. Você sabe que a gente tem uma trajetória bem parecida, porque meu sonho era ser cineasta, né, eu cheguei até a ter eu tenho meu nome tá no IMDb, pra ter uma ideia. Eu participei do Olha só. curta-metragem É. e eu vi aquilo, né, mas assim, meus pais nunca falaram: "Não faça isso, não é tal, não sei o quê". Mas eu fui ver a carreira de cinema, eu tinha passado em cima na FAAP, mas daí eu vi que, cara, não é a mesma dificuldade da música, vamos dizer. Uhum. Putz, carreira linda, maravilhosa, faculdade super legal, mas é um mercado difícil no Brasil e o meu plano de vida, acredito que o cinema não ia ter me ajudar. Mas isso não impediu, eu acabei estudando, fazendo curso de cinema em Nova York, eu fiz um curso de roteiro lá na New York Film Academy, que foi bem da hora. Mas daí eu fui fazer faculdade de comunicação social, fiz propaganda, daí eu trabalhei numa agência das maiores, e aí eu durei 1 mês lá, fui demitido, e aí me deu uma crise existencial, porque eu ficava pensando: "Mas eu não quero ser que nem esses publicitários", embora adorava fazer a faculdade de comunicação social, adorava estudar lá. Foi uma faculdade, assim, putz, sou muito agradecido, putz, curso bom. Mas eu vi que eu não admirava aquela galera, não é que eu não admirava, admiro os publicitários, mas não me identificava. E aí meu pai Uhum. falou: "Gabriel, por que que você vai fazer direito? Vai ter um monte de possibilidade, e direito abre muita porta e é bom pra qualquer coisa". E aí foi Exato. um pouco parecido, mas é engraçado isso, Thiago, porque
Eu te entendo, acho, cara. A gente, Exato, né, exato. É bem similar mesmo, é um pouco é. essa história, é isso. E você veio do interior também, né, Thiago? Eu vim do interior, exato, eu sou de Então você não Bragança tem arriscado, Paulista. hein? Né, acho que quase 20 anos de São Paulo já, então já tive tempo para corrigir. Mas, assim, vim do interior e nasci e cresci em Bragança Paulista e vim para a faculdade e desde então estou aqui. Eu acho que eu não respondi a tua pergunta na parte da Kellogg. Eu acabei me esquecendo É, como eu sim. fui parar lá, que eu sei que Eu você fiquei curi curioso, gosta porque da não é muita gente que tem isso no currículo, cara. enfim, depois que eu me tornei estagiário, eu acabei virando advogado no escritório, eu sempre tive essa vontade de estudar fora do país, e de conhecer uma universidade aí americana, enfim, uma universidade dessas de ponta. E um caminho muito natural para quem é da área do direito é fazer o LLM, que é o mestrado lá fora. E, mais uma vez, eu fui ler um pouco os programas das universidades, tentar entender qual era o perfil de cada um dos programas. E eu percebi que o LLM, por mais incrível que fosse, ele tratava de algumas disciplinas, que eu já conhecia, né, do direito, né. Então estudar um pouco de direito contratual, M&A, ou estudar arbitragem mesmo, enfim, é super interessante, muito bom entender sobre a ótica do advogado americano, enfim, mas, eu queria alguma coisa além. E eu sempre gostei muito da parte empresarial, desde a época da faculdade. E aí, foi quando eu me deparei com esse curso, da Kellogg, da Northwestern, na verdade, que eles chamavam na época de LLM-K, que é o LLM mais esse certificado da Kellogg, que a ideia é Uhum. tentar, fazer uma espécie de um MBA executivo bem concentrado. E aí como que ele funcionava? Você vai alguns meses antes do LLM para lá, e você fica focado em fazer só Kellogg. Então, todas as matérias de business strategy, marketing, e várias outras, finanças, todas essas matérias que, assim, são completamente fora do nosso mundo, assim, do mundo do direito do ponto de vista de estudo, né, que o advogado normalmente não estuda muito na faculdade, mas que são super necessárias para o dia a dia do advogado empresarial, né, porque o contencioso que eu faço, a arbitragem que eu faço, ela é uma arbitragem empresarial. Então entender essa linguagem das finanças, da estratégia empresarial, do marketing, é fundamental. E aí o curso realmente incrível, e abriu a minha mente assim, de uma forma impressionante. E eu, para ser sincero, eu gostei mais dessa parte do curso que eu fiz do que do LLM. Porque o LLM, de fato, era um pouco mais do mesmo, né, assim, mas claro que um conteúdo muito rico, com uma visão americana, que me ajuda muito hoje ainda, quando eu lido com clientes estrangeiros, mas eu acho que eu realmente aprendi a adquirir conhecimentos novos na Kellogg, e são conhecimentos que realmente mudaram a minha vida, assim, é muito interessante, uma universidade incrível, né, realmente, assim, é diferente, e foi uma grata surpresa ter feito esse LLMK. E aí e eu acabei sendo, olha só, a última turma do LLMK. Depois disso, eles encerraram o programa, porque era um programa, até onde eu sei, um programa que custava muito caro para Kellogg, porque a Kellogg precisava direcionar professores só para isso, enfim, porque eram esses meses dedicados só aos alunos de direito que faziam Kellogg, né, e depois, ao longo do LLM, também as matérias em paralelo da Kellogg aconteciam junto com a LLM. Então era um programa muito caro para Kellogg e que trazia, por ser muito restrito, acho que talvez um retorno baixo para eles. Então acabei sendo a última turma, mas é um programa que Já é uma sorte, cara. gostei muito. Exato. Não, sensacional. E Thiago, indo aqui no nosso ponto aqui da conversa de hoje, eu queria saber, cara, a sua visão, o que diferencia na prática a carreira de advogado que atua com arbitragem da carreira de advogado mais focado no contencioso judicial? Essa é uma pergunta muito interessante, Gabriel, porque, eu acho que hoje essas carreiras se aproximaram muito. Isso veio acontecendo com o tempo e eu acho que hoje a diferença entre elas é muito sutil. A arbitragem, ela convive com o
processo judicial, é inevitável. Então, antes de um processo arbitral, é comum que se tenha, por exemplo, medidas judiciais, uma cautelar Hum. pré-arbitral, que é feita no judiciário, uma ação do artigo 7º da lei de arbitragem, que é aquela hipótese da cláusula arbitral vazia, que você precisa preencher ela no judiciário. Durante a arbitragem, você pode ter as ferramentas da carta arbitral, que é uma interação entre o tribunal arbitral e o judiciário. Depois, você tem o cumprimento de sentença e a ação anulatória, eventualmente. Então, são todas medidas judiciais que convivem com a arbitragem. Então, um bom advogado de arbitragem, ele sabe utilizar todas essas ferramentas judiciais e concebe a sua estratégia já tendo em mente que essas medidas são todas cabíveis, tá? Então, de fato, essa interação entre esses mundos, ela é constante. Então, a carreira de um bom advogado de arbitragem deve englobar a carreira de um bom advogado de contencioso judicial. Então, ele precisa ter toda essa base de contencioso judicial e adicionar a essa base as competências de um bom advogado de arbitragem. Então, quando se fala em arbitragem, se fala também em contencioso judicial. E aí eu acho que é um pouco esse cenário que tira um pouco essas distinções. É claro que existem algumas características que são típicas do advogado de contencioso judicial, da carreira dele, que ele vai desenvolvendo ao longo do tempo, que são, por exemplo, a capacidade de peticionar para o judiciário de forma muito objetiva, de forma muito passar uma mensagem muito clara uma quantidade de páginas muito restrita, porque o judiciário não tem tempo para ler 100 páginas em uma petição. Sim. Então essa é uma habilidade, conhecer quem são os juízes, saber quais são os entendimentos da jurisprudência, então essas são habilidades do advogado de contencioso judicial e que para você desenvolver uma boa carreira nessa área são necessárias. Mas elas acabam sendo também necessárias para o advogado de arbitragem, que vai precisar lidar com o judiciário, embora o advogado de arbitragem precise de uma série de outras competências que são típicas do mundo da arbitragem. Mas hoje, eu acho que excluindo aqueles advogados de arbitragem que são de escritórios, muitas vezes escritórios internacionais, que atuam em arbitragens internacionais, acho que excluindo essa situação que é muito específica, todo advogado aqui no Brasil bom de arbitragem conhece muito bem do contencioso judicial também. Então as carreiras elas convergem. Entendi. Muito legal, Thiago. E, Thiago, eu queria aí saber, para quem que está começando agora, e quais competências são importantes para construir uma trajetória sólida em arbitragem? Bom, existem algumas competências para quem está começando e acho que até para quem está se desenvolvendo no mundo da arbitragem. E eu acho que tem uma primeira competência que eu costumo mencionar, que eu acho que é fundamental para o advogado de arbitragem, que é curiosidade. O advogado de arbitragem, ele tem que ser um advogado que gosta de aprender sobre os mais diversos temas e de se tornar especialista naquele tema, de ler e ficar obcecado com aquele assunto, ir a fundo. E assim, eu estou falando de temas dos mais diversos possíveis, não temas jurídicos. Uma arbitragem, hoje pode aparecer uma arbitragem no escritório de M&A, amanhã pode ser uma arbitragem de construção civil, depois de amanhã uma de energia elétrica, depois uma de petroquímica. E em todas essas arbitragens, a discussão sobre os temas técnicos serão, sem dúvida alguma, muito profundas. Então, o advogado precisa ter essa capacidade, essa habilidade de entender esses temas. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu acho que elucida bem o que acontece no mundo da arbitragem, porque a curiosidade é tão importante. Nós tivemos uma causa no escritório que o cliente nos procurou. O cliente tinha uma indústria de celulose e ele tinha uma caldeira na indústria de celulose. A caldeira na planta de celulose, ela é do tamanho de um prédio. Realmente do tamanho de um prédio, gigantesca. E tinha acontecido uma explosão nessa caldeira. Um dos tubos lá tinha explodido. Graças a Deus, ninguém se feriu, enfim, nada de grave aconteceu, mas a planta precisou ficar fechada ali por 4, 5 meses. Isso gerou um prejuízo gigantesco, da ordem assim, de bilhão, e
ele tinha um seguro da planta, inclusive da caldeira. E ele foi então à seguradora e disse: "Olha, eu gostaria que você me indenizasse de todos os prejuízos que eu tive aqui com a minha caldeira, com a minha planta, com a falta de produção". E aí a seguradora simplesmente virou para ele e falou: "Olha, desculpa, o que aconteceu na sua caldeira, que era uma caldeira nova, novíssima, foi uma corrosão. E corrosão, tá aqui como uma excludente de indenização securitária, eu não vou te indenizar por nada, porque você deixou corroer, você não cuidou bem da sua caldeira". E aí o cliente nos Caramba. procurou dizendo: "Olha, na ve eu a" e o cliente era esse cliente era um cliente muito diligente, é um cliente que já tinha feito o dever de casa. E o cliente falou: "Olha, eu analisei aqui de todas as formas com meus técnicos e não aconteceu corrosão. O que aconteceu é um fenômeno muito parecido com a corrosão, mas que não é corrosão, que se chama ataque de hidrogênio em alta temperatura. E Caramba. e nós precisamos defender numa arbitragem que, de fato, o que aconteceu foi esse ataque de hidrogênio e que o ataque de hidrogênio não está excluído na apólice. Então, portanto, eu devo ser indenizado". E aí, assim, eu nunca tinha ouvido falar em ataque de hidrogênio em alta É temperatura, o não tipo fazia a de menor coisa que você ideia estuda na faculdade de direito, né, cara. a menor ideia do que era isso. Mas aí o cliente falou: "Não, não, mas fica tranquilo que eu vou te dar todo o ferramental para isso". Então nós fomos até a planta dele, ele fez um tour com a gente Da na hora. indústria, mostrou tudo, chamamos todos os técnicos, entrevistamos os técnicos todos e contratamos o melhor assistente técnico do assunto do mundo, que era uma empresa canadense, e para nos explicar o que é isso, para nos dar os pareceres, contratamos a fabricante da caldeira finlandesa, e aí passamos a virar especialistas em ataque de hidrogênio em alta temperatura. Então, assim, você realmente estudando química e a petição que explicava o caso para um tribunal de advogados, ela precisava ser didática ao ponto de conseguir explicar a distinção entre corrosão e ataque de hidrogênio, de uma forma clara, para que o tribunal falasse: "De fato, isso aqui não é corrosão", porque é isso que o tribunal julgaria ao final. O que estava escrito na apólice, ninguém tinha dúvida de que o que estava escrito era: "Corrosão não está coberto", mas o tribunal precisaria, ele, que não era químico, concluir: "De fato, não é corrosão, mas sim ataque por hidrogênio". Então, esse é um Caralho. exemplo de um caso, por isso que eu digo que o advogado de arbitragem precisa ser curioso. Ele precisa gostar de aprender esses temas novos, gostar de estudar química e mais, virar um especialista no assunto, com a capacidade de, por exemplo, numa audiência, inquirir um outro especialista. Porque, por exemplo, nesse caso, a parte contrária contratou também um dos maiores especialistas do assunto, um sujeito que era um químico, até uma situação engraçada, porque ele, quando foi se apresentar, ele fez questão de dizer todos os títulos dele, ele tinha não sei quantos doutorados, alguns 3 doutorados no assunto, enfim, então ele discorreu sobre toda a formação dele, e nós, advogados, precisamos, eh, ali, inquiri-lo numa audiência. Então você imagina você fazendo perguntas para um sujeito que é um dos maiores especialistas do mundo no assunto, de um assunto que você não é formado, né, naquilo, em química, né. Caramba. Com a chance de você de esse expert levar a conversa para onde ele quiser e te enrolar no final é altíssima. Então você precisa realmente estudar muito, e conhecer o assunto a fundo para que você consiga, lidar com esses conceitos ali num momento de audiência, por exemplo. Então acho que essa curiosidade, ela é fundamental, tá. Essa é a primeira competência que um advogado de arbitragem precisa ter. Eu acho que é quase uma característica da pessoa que vai atuar na arbitragem. Uma segunda competência, que eu acho que aí também não vale só para arbitragem, mas na arbitragem é muito importante, é uma sólida base teórica, e aí jurídica mesmo. A arbitragem é um procedimento que ela permite um aprofundamento das discussões do caso, um aprofundamento muito grande. Muitas vezes os árbitros que são indicados, eles são pessoas que entendem muito do assunto ali em discussão. Essa é uma das vantagens da arbitragem, né, você poder indicar árbitros que são especialistas no tema da controvérsia. Então, se eu tenho uma disputa sobre M&A, eu posso ter um árbitro que estudou M&A ao longo da vida toda, que é um professor de M&A. Então ele conhece muito do assunto. Em razão disso, eu tenho a possibilidade de aprofundar a discussão de uma forma muito grande. Então eu preciso ter essa base teórica. E a base teórica, ela não vem
eu acho que ela é uma base que vem desde novo, né, desde da faculdade, enfim. Então, é algo que quem está começando nessa área precisa se preocupar. Ele precisa se preocupar em adquirir esse ferramental teórico para atuar na arbitragem. Eu acho que uma terceira competência é diligência, e aí diligência porque na arbitragem você é um procedimento que você tem que conhecer todos os documentos muito a fundo. A audiência, que é esse momento, enfim, esse é o grande momento do advogado na arbitragem, né? Porque ele faz lá uma apresentação para tentar convencer o tribunal. Depois ele passa para uma inquirição das testemunhas, bem no modelo filme americano, assim, que o advogado ele está mais livre para inquirir a testemunha e mostra documento para a testemunha e confronta a testemunha com o documento. Esse advogado, ele tem que conhecer todos os documentos da causa, ele tem que ter lido todos os documentos, ele tem que saber de cabeça o número de cada um desses documentos, porque em uma inquirição, se uma testemunha fala algo e você sabe que tem um documento que diz o contrário, você precisa ter a condição e a rapidez de imediatamente dizer: senhores árbitros, eu gostaria agora de exibir o documento B59, por favor. E aí, o B59 é projetado, e aí você mostra para a testemunha e pergunta: olha, o senhor acabou de afirmar isso. Como o senhor explica que nesse e-mail, documento B59, o senhor diz o contrário? Então, ter essa capacidade de conhecer todo o acervo do caso é muito importante. Pode fazer a diferença entre conseguir mostrar uma contradição de uma testemunha ou perder essa oportunidade, porque aquele que não conhece o documento perderá a oportunidade de mostrar uma contradição para o tribunal. Então, acho que a diligência, essa vontade de entender cada documento no detalhe, é uma característica, uma competência do advogado de arbitragem. E acho que eu vou falar de uma última competência agora, que ela costuma ser menosprezada. Eu acho que é um tipo de competência que, se você perguntar para a ampla maioria dos advogados de contencioso, eles não vão falar dessa competência, mas eu acho que ela é fundamental, que é a capacidade de resolver o litígio. O papel do advogado não é brigar, não é a briga pela briga. O papel do advogado é resolver o problema do cliente, é resolver o litígio. O cliente, ele busca uma solução satisfatória para o litígio dele. Ele, na grande maioria das vezes, não vive do litígio. Ele vive do business dele, do negócio dele. Então ele precisa ter condições de gastar dinheiro e energia com o que dá dinheiro para ele, que é o negócio dele, a atividade empresarial dele, e não com o litígio. Então, muitas vezes o advogado se perde na vontade de ganhar a briga e esquece que ele está ali para resolver o problema do cliente. Então, eu acho que essa é uma competência, hoje em dia, fundamental. Os clientes nos procuram buscando uma boa advocacia, claro, uma advocacia de primeira linha, um advogado aguerrido, que consiga ser muito bom na briga, mas que consiga também conceber a estratégia de uma forma que resolva o problema de forma rápida, porque tempo custa caro. Então, o custo de oportunidade de dinheiro hoje é muito alto. Então, quanto mais rápido um litígio se resolve, melhor. Não adianta, muitas vezes, para o cliente brigar durante 10 anos, ganhar um valor, sendo que ele perdeu diversas oportunidades negociais ao longo do caminho, porque ele não tinha aquele dinheiro na mão dele. Muitas vezes é melhor para ele resolver o problema antes, colocar o dinheiro no caixa e aproveitar essas oportunidades. Então, ter essa capacidade de olhar qual é o objetivo do cliente, tentar resolver o litígio, sempre olhar para o litígio não como algo que você quer ganhar só, mas como algo que deve servir ao propósito que o cliente busca. Acho que essas são as principais competências. Daí fica aquele negócio, né, você não tem que vencer você tem que vencer a batalha, né, é o contexto, não vencer uma partezinha só, né, você tem que pensar no todo, é muito interessante isso. Tiago, eu queria saber, cara, você acha que ter estudado na Kellogg ajudou a entender melhor os negócios dos clientes, te deu uma visão para o negócio, vamos dizer? Eu acho que sem dúvida, sem dúvida. Entender a estratégia negociar, a estratégia do business do cliente é fundamental. E aí, e eu tô falando isso porque uma das disciplinas que para mim foi muito útil na Kellogg foi Business Strategy, e você entender qual é a estratégia do cliente, onde ele quer chegar, como chegar, te ajuda muito a falar a mesma língua do cliente e buscar o que o cliente quer, e muitas vezes ajudar o cliente a identificar qual é o caminho.
Porque o cliente, às vezes, ele chega para você, ele chega com aquela imagem da briga, porque ele em algum momento se estressou com a parte contrária, e ele chega, realmente revoltado com aquilo, e ele nunca teve uma disputa na vida dele, nunca teve uma briga, e ele acha que aquele é o grande momento da vida dele, em que ele vai entrar numa briga, ele vai ganhar essa briga e vai ter um case para o resto da vida dele para contar do quanto ele é uma pessoa dura no negócio. E quando você começa a explicar, entender isso, começa e você percebe o que é o business dele, muitas vezes o advogado tem um papel de mostrar para ele, ou pelo menos de trazer essa questão para reflexão, do quanto essa briga vai custar para ele, do quanto isso vai, atrapalhar um pouco os negócios dele, e o quanto isso vai efetivamente trazer de retorno, né. Porque muitas vezes a pessoa quer é claro que ganhar uma disputa envolve um statement, né, de você falar para o mercado: "Olha, não briga comigo porque eu sou duro, eu ganho a briga no final". Mas eu acho que hoje vale muito mais, e o cliente acaba percebendo isso quando ele tem um bom advogado que ajuda a dar esse contexto, ele começa a perceber que o mais eficiente para o negócio dele é conseguir ou prevenir a disputa, ou resolver a disputa de forma rápida e de uma forma satisfatória. Não é um mau acordo, claro, é um bom acordo, mas que resolva. E eu acho que essa visão de estratégia de negócio, de saber colocar, o dinheiro no tempo, de saber entender quais são os impactos daquela disputa no seu negócio, elas são isso é uma visão estratégica que eu acho que essas matérias da Kellogg, esse estudo, sem dúvida, ajudam muito, né. Sensacional, Thiago. Tendo em vista também que, eh, as disputas também mexem muito com a reputação das empresas, né, cara. Então, às vezes o pessoal não coloca no cálculo, né. A gente vê o tanto de ação que tem contra bancos e outros tipos de mercado aí também, e aí, às vezes, o cálculo da reputação não é calculável, né. Você fica 10 anos colocando no processo ali e aquela pessoa vai falar mal da sua marca para um monte de gente, sempre que possível. Então é muito interessante isso que você traz. E Thiago, eu queria aqui para finalizar, primeiro que o papo está muito legal, mas eu queria uma pergunta. A gente estava conversando antes do podcast, sobre literatura. Eu queria saber se essa leitura da literatura, te fez um melhor advogado e melhor, te ajudou a compreender melhor os clientes, as pessoas? Ah, sem dúvida, eu acho que a literatura é uma ferramenta fundamental para o advogado, né. O advogado, ele lida com pessoas, ele lida com questões. Ele é quase um psicólogo, né, principalmente das pessoas que estão em litígio. Então ele precisa compreender quais são, de fato, os dramas que essas pessoas vivem, quais são as dificuldades que elas estão enfrentando e como elas devem resolver, né, todas essas questões. Então eu acho que a literatura te dá essa percepção, essa capacidade de leitura do ser humano. Eu gosto muito de literatura russa. Sou Ah, grande fã, e aí de diversos autores, mas especialmente do Dostoiévski. Então, para mim, os irmãos Karamazov são, assim, a grande obra-prima, enfim, para mim é imbatível, meu livro favorito. E eu acho que o Dostoiévski tem essa capacidade de ler um pouco o ser humano, de entender quais são os dramas psicológicos do ser humano, e quais são as dificuldades que ele enfrenta, e isso te dá um pouco de luz sobre como resolver essas questões. Onde talvez uma questão esteja travando a evolução ali de uma causa, de um acordo. Então, essa leitura talvez ajude muito a resolver o litígio. Você entender, não só no seu cliente, mas também na parte contrária, onde estão as dificuldades. E muitas vezes as dificuldades são humanas, elas são sentimentais, elas são questões que você precisa superar, não só com o jurídico, mas muito mais talvez com uma conversa, talvez com uma retratação, ou algo do tipo. E quando você tem essa percepção, essa análise do indivíduo, enfim, do ser humano, isso te ajuda muito, a conceber a tese do caso, a, de repente, não seguir um caminho que realmente você, não tenha mais volta ou que agrave o litígio. Eu posso te dar um exemplo, eu estou agora em uma disputa em que, é uma disputa,
empresarial, mas que ao mesmo tempo é familiar. Então, uma sociedade familiar e aí com sócios da mesma família. E nós fizemos um primeiro acordo, foi uma grande vitória. Fizemos um primeiro acordo para resolver uma primeira parte do litígio. E agora nós temos a opção de seguir para um segundo acordo, para resolver definitivamente o litígio, ou nós temos a opção de ajuizar uma ação para melhorar a nossa posição no caso e tentar fazer um acordo melhor. E ali, a leitura um pouco do caso, do cenário como um todo, da causa, ela já nos permitiu concluir que se nós ajuizarmos agora, após a assinatura do primeiro acordo, que foi um primeiro momento de confiança entre as partes, se eu, na sequência desse movimento de confiança, eu ajuizo uma ação judicial, a chance de um acordo final acontecer em breve é mínima, porque a outra parte ela vai se sentir traída. É um pouco assim, aquela apunhalada nas costas, né? Familiar, que vem da literatura. Então é um pouco essa leitura para que a gente saiba que, olha, melhor eu não fazer isso agora e melhor eu tentar, por outras vias, conseguir um acordo final, que é o objetivo principal do nosso cliente. Então acho que a literatura te permite essa leitura do ser humano e ela também te dá um ferramental muito bom para a escrita, né? E eu acho que é muito... Eu costumo utilizar, enfim, nas minhas petições, um pouco de referências literárias, de comparações, que são sempre muito boas, e desde a literatura até um pouco da cultura nacional, eu acho que isso tudo traz uma riqueza e um interesse maior para suas petições, para suas manifestações. Então, de fato, são ferramentas muito, muito úteis, e sem contar que adicionam muito cultura ao advogado, que é sempre algo muito importante para qualquer advogado. Boatos que o pessoal aí do escritório de vocês gosta bastante de literatura, né, Thiago? Pois é, nós temos a sorte de ter tido o Pedro Pacífico, né, o Buxter, que é uma grande referência aí na área de literatura, indica ótimos livros lá no seu Instagram. E nós temos o José Roberto, né, de Castro Neves, que além de escrever diversos livros e ser um grande conhecedor de Shakespeare, ele também agora recentemente foi indicado aí para a Academia Brasileira de Letras. Então, de fato, a literatura é uma ferramenta muito, muito presente no nosso dia a dia lá do escritório, e eu acho que forma um pouco aí do que é o nosso contencioso, sem dúvida. Sensacional, Thiago. Thiago, queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado da sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você, trocar uma ideia, aí até trocar umas ideias de livro aí, o espaço é seu, cara. Claro. Primeiro, eu que agradeço, foi um prazer bater esse papo com você, estou sempre aqui à disposição. O meu contato, eu vou deixar o meu e-mail do escritório, é thiago.munoz, @fcdg.com.br, e quem tiver interesse, por favor, fique à vontade para entrar em contato. Será um prazer conversar aí sobre direito, enfim, literatura ou qualquer outro tema. Muito obrigado, Gabriel. Perfeito. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdos sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em legal design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.